Pessoal, vamos resolver então o problema 51 do capítulo 6 do livro Química, Ciência Central, Química, a Ciência Central, né? 13ª edição, tá certo? Vamos lá. O problema 651 nos diz o seguinte, então. Usando o princípio da incerteza de Heisenberg, calcule a incerteza na posição de, letra A, um mosquito com massa de 1,5 miligrama, movendo-se a uma velocidade de 1,4 metros por segundo, sendo a velocidade conhecida com uma precisão de mais ou menos 0,01 metro por segundo. Letra B, um próton se movendo a uma velocidade de 5 mais ou menos 0,01 vezes 10 a quarta metros por segundo. Bom, a massa de um próton é dada na tabela, etc. E tal. Mas vamos lá. A equação, então, né, que enfim, sintetiza o chamado princípio da incerteza, que termina sendo uma consequência, né, uma consequência, digamos, físico-matemática, né, do fato de que o modelo mecânico quântico é um modelo estatístico, né, probabilístico, mas enfim, ΔX, né, a incerteza na posição da partícula, vezes ΔmV, você vai encontrar em alguns livros ΔP, né? Massa vezes velocidade é momento, né? O momentum, representado por P, né? Mas enfim, a incerteza, o produto da incerteza na posição, ΔX, vezes o produto na incerteza no momentum, né? Massa vezes velocidade, ΔmV, maior ou igual a H sobre 4π, né? Do que H sobre 4π. Aí em alguns textos simplesmente aparece a constante de Planck, enfim. Mas o fato é que é da ordem de grandeza, né, da constante de Planck. É o que importa. Bom, então vamos lá. Nós queremos calcular a incerteza na posição, ou seja, ΔX. Tá certo? Mas enfim, então vai ser H sobre 4π, né? Enfim, multiplicado aí pela incerteza ou pelo ΔmV. Né? Mas vamos lá. H, então, a constante de Planck, na unidade Joule vezes segundo, é 6,626 vezes 10 a menos 34. 4π está no denominador, né? O ΔmV vai para o denominador também. Mas detalhe, né? A nossa incerteza, na verdade, é com relação à velocidade, não com relação à massa, né? A massa é conhecida, né? 1,5 miligramas ou 1,5 vezes 10 a menos 6 quilogramas, né? H está em joule vezes segundo, a massa aí necessariamente deve estar então em quilogramas e a velocidade em metros por segundo, tá certo? Então a massa do mosquito aí 1,5 miligramas ou 1,5 vezes 10 a menos 6 quilogramas. E a incerteza, que nesse caso é na velocidade, né? Não é na massa, né? Já foi informada 0,01 metro por segundo. Fazendo as contas, a incerteza então aí na posição é da ordem de 3,52, ou enfim, igual ou maior do que, né? Ou maior que 3,52 vezes 10 a menos 27 metros. Tá certo? O autor, o Brown, ele expressa aí como o número inteiro mais próximo, né? Preferiu expressar como 4 vezes 10 a menos 27. O valor exato é 3,52. Mas enfim, como em outras passagens do livro, em certos momentos o autor opta, né, por expressar enfim, o resultado como um número inteiro mais próximo. Então, 4 vezes 10 a menos 27, ou valor exato, 3,52. Né? Enfim, essa é a incerteza aí na posição do mosquito. Mas veja-se que, né, menos 27 metros, né? Bom, quanto é que mede um mosquito, né? Alguém vai dizer, bom, depende da espécie, né? Depende se é filhote, se já é um adulto, né? Mas sei lá, se você considerar aí meio centímetro, 4 milímetros o comprimento aí de um mosquito, né? Você tem uma incerteza aí na posição de 3,52 vezes 10 a menos 27 metros, quer dizer, não é nada representativo, digamos assim. Ou seja, né? Mais uma vez, quer dizer, assim como lá na relação de de Broglie, mas aqui também o princípio da incerteza, quer dizer, fica bastante claro que quando você está lidando aí com corpos, partículas, enfim, né, grosso modo objetos de dimensões macroscópicas, né, enfim, você aplicar aí os princípios ou os conceitos da mecânica quântica termina não fazendo sentido, né? Essa incerteza de 10 a menos 27 metros na posição, tendo em vista as dimensões, né, de um mosquito, né, da ordem já de milímetros, quer dizer, não faz, no fim das contas, qualquer diferença, tá certo? Mas enfim, passemos então para a letra B. Na letra B, então, nós devemos calcular, né, a incerteza na posição, de novo, ΔX, né,
de um próton se movendo a uma velocidade de 5, mais ou menos 0,01 vezes 10 a quarta metros por segundo. Né? Então, enfim, constante de Planck no numerador, no denominador 4π, né? O delta mv vai para o denominador também, não há incerteza na massa, né? A massa do próton, no caso, 1673 vezes 10 a menos 27 kg, a incerteza é na velocidade, tá certo? Como aí foi expresso 5 mais ou menos 0,01 vezes 10 a quarta, né? Então a incerteza, que é 0,01, deve também ser multiplicado aí pelo 10 a quarta, tá certo? Fazendo as contas então, 3,15, né, vezes 10 a menos 10 metro. Né? O Browne optou por, enfim, aparece a resposta do livro, né, no canto inferior esquerdo, optou por, de novo, né, expressar aí como um inteiro mais próximo, que nesse caso é 3. Né? Mas perceba-se que, por exemplo, a incerteza aí na posição, né, 10 a menos 10 metro, né, para um próton, por exemplo, aí sim já é algo significativo. Né? Já é algo significativo, tendo em vista aí as dimensões, né? A escala aí de grandeza que nós temos, né? Enfim, na escala atômica e na escala molecular. Né? Aí, nesse caso, já é algo representativo, né? Já representa, já está aí na faixa de ordem de grandeza das próprias dimensões do próton. Tá certo? Mas, enfim, mostrando que, né, princípio da incerteza, como de resto, né, digamos, outras equações, conclusões, princípios, enfim, da mecânica quântica, só fazem sentido, e aliás, tem que ser levadas em conta, né, efetivamente, mas enfim, só fazem sentido quando você está lidando realmente com objetos, aí, com corpos, né, das dimensões atômicas e moleculares. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.